Eu convido vocês a abrirem a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós hoje vamos dar continuidade àquilo que nós começamos na semana passada. Para você que não estava aqui, nós começamos uma nova série de mensagens no livro de Lucas. E nós vamos pregar sobre todo o livro de Lucas. A intenção é nós passarmos boa parte do ano de 2022 estudando e sendo edificados pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos estudado a vida de Jesus. Esse é o nosso tópico, esse é o nosso tema. E nós vamos caminhando aí em Lucas. E hoje nós continuamos em Lucas capítulo 1. Semana passada nós vimos o anúncio do nascimento de João Batista. Se você não ouviu a mensagem, se você não estava aqui na semana passada, todas as nossas mensagens são gravadas. Você pode encontrá-las em podcast, ou você pode encontrar no canal da igreja no YouTube, Penuel Presbyterian Church, no YouTube ou no podcast. Você pode digitar lá que você vai achar todas as mensagens, inclusive a da semana passada, quando a gente falou sobre o anúncio de João Batista. Creio que todos acharam. Nós lemos então Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas 1, 26. E diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, como nós vimos na última semana, nós vimos o anúncio do nascimento de João Batista, por causa da porque ela é parenta, porque ela é parente de Isabel, então Jesus e João são parentes. Então, João, semana passada nós vimos que ele foi profetizado, ele foi prometido a Zacarias e a Isabel. E tem todo aquele episódio que o anjo aparece para ele e fala: você vai ter um filho, as suas orações foram respondidas e tudo. E aí ele não acredita no anjo. Basicamente o anjo fala: você quer uma prova? Vou te dar uma prova, você vai ficar mudo. E ele fica mudo. Mas nós temos então dois relatos, aliás, de alguém que vai ficar grávida, ou prometido o nascimento de 2 homens, de 2 filhos. O primeiro de João Batista e o segundo de Jesus, que nós acabamos de ler.
Intencionalmente, Lucas está colocando esses dois lado a lado. Por quê? Porque ele quer comparar esses dois nascimentos. Ele quer comparar esses dois anúncios que ele está fazendo. Mostrando a grandeza de João como profeta, mas mostrando que Jesus é muito superior a João. Mas ele tem outra intenção em comparar, em colocar isso em contraste lado a lado, no mesmo capítulo, no capítulo 1. Qual é o contraste? Se você lembra do que nós conversamos semana passada, nós estudamos um pouquinho das características de Zacarias, quem era Zacarias, e algumas coisas a gente viu aí na vida de Zacarias. Quem é Zacarias? Zacarias, ele é um homem, já um senhor, já fala que ele já é avançado de idade, ele trabalha como sacerdote, então ele é da tribo de Levi, sua esposa é da tribo de Levi, então eles trabalham como sacerdotes, ele está em Jerusalém. Quando ele está em Jerusalém, no templo de Jerusalém, é que então Deus fala com ele através do anjo Gabriel. Agora, o mesmo anjo Gabriel aqui, ele é enviado para falar com Maria. E detalhe, Maria não sabe que o nome dele é Gabriel, porque ele não fala o nome. Nós sabemos porque nós somos os leitores desse texto. Mas o anjo nunca fala o nome dele como ele fala para Zacarias. Então, qual que é o contraste aqui? O contraste é que, quem é Maria? Maria, ela é uma mulher, ou melhor dizendo, uma adolescente, porque Maria tem aqui por volta de 14 ou 15 anos, alguns teólogos vão argumentar que ela tinha 13 anos, então, ela é uma adolescente, sem expressão na sociedade, muito diferente de um sacerdote, muito diferente de um levita, servindo ao Senhor no templo. O anjo vai para ela, falar com ela na Galileia, que é muito diferente de Jerusalém. Por que ele é diferente de Jerusalém? Porque Galileia é Galileia dos iletrados. Lembra de Atos, quando os apóstolos começam a pregar a palavra, e aí eles começam a falar em outras línguas, de outros povos. O que eles assumem que os apóstolos têm, quando eles começam a pregar lá em outras línguas? São galileus, estão bêbados. Então, Galileia é lugar de gente simples, gente sem estudo. Em outras palavras, Galileia é a roça. Lá naquela roça. Você nasceu aonde? Lá na roça. É naquela roça. Diferente de, não, eu nasci em Jerusalém. Eu nasci em Boston. Você nasceu? Não, eu nasci lá em Marlboro mesmo. Onde que é Marlboro? Porque o Loen é muito grande. Onde que é Marlboro, né? Então, João, ele está propositadamente nos mostrando e querendo fazer esse contraste. Deus é o Deus que se apresenta e que fala com o sacerdote, homem importante em Jerusalém, dentro do templo. Mas Deus é o Deus que fala com a adolescente, sem expressão para a sociedade. Na Galileia, onde ninguém é importante lá, no meio de uma sociedade agrícola, que vive da agricultura, gente pobre, gente sem instrução. O Deus que fala com o erudito é o Deus que fala com o pobre. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E aqui já começa a mostrar a grandeza e a humildade do Senhor Jesus. Porque, diferente de João, que vai nascer numa família de sacerdotes, ele vai nascer da linhagem do seu pai Davi, mas ele vai nascer num lugar onde as pessoas são consideradas como nada. Ele deixa a sua glória para vir ser o mais humilde de todos os homens. E aí, a gente começa a aprender algumas coisas nessa vida, nesse contraste já. E o apóstolo Paulo, ele já escrevia isso antes dos evangelhos, e ele já nos deixava muito claro isso. Escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes, porque aos olhos humanos, com tudo que eu acabei de dizer,
Maria, uma mulher, se ela fosse uma mulher já influente na sociedade, ainda assim seria uma mulher. Numa sociedade patriarcal, ela não tem voz, ela não tem voto, ela não tem nada. Ela não tem autoridade nenhuma. Mas não é uma mulher de uma posição grandiosa, é uma mulher que não tem posição nenhuma. É uma adolescente, é uma menina. Que expressão na sociedade uma adolescente pode ter? E não é muito diferente de hoje. Se um adolescente se levanta aqui e fala alguma coisa, ou a gente deixa ele dar uma palavra, qual que é a autoridade que a gente dá? Qual que é como que eu posso dizer, o crédito que a gente dá para um adolescente? O adolescente vai pregar a palavra, a gente, legal. E quando, nem deixa, não, vai falar besteira lá ainda. Não é? Na nossa sociedade, que ainda é muito mais valorizada do que era no tempo de Jesus, a gente não dá muito crédito para criança, para adolescente. Você imagina nesse tempo. Então você tem uma adolescente pobre, que não tem nada, que era uma escrava, porque ela era judia, e os judeus são escravizados, dominados por Roma. Então você pega e soma tudo isso aqui. O que você tem se você somar tudo isso aqui? A fórmula, aos nossos olhos, a fórmula do fracasso. Junta tudo isso aqui. Aí você olha, você imagina que você tem um plano infalível. Igual o Cebolinha. Eu tenho criança, então eu tenho que assistir Turma da Mônica. Todo dia ele tem um plano infalível. Imagina que você tem um plano infalível. A última pessoa que você escolheria para executar o seu plano infalível era Maria. Mas é exatamente Maria que Deus escolhe para ir executar o seu plano infalível. Aquilo que Ele prometeu em gerações passadas que Ele faria. Ele fala, Maria, é você mesmo. E Ele escolhe então Maria. E aí o anjo, no versículo 30, ele fala assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria. Primeiro ele chega para ela e ele cumprimenta ela, e ela já nem entende o cumprimento. Ela nem, do que esse homem está falando? Porque o texto não nos diz aqui, gente, que ele veio, que ele apareceu lá voando, e aquele negócio, sabe aquele negócio do anjo vir, aí a gente, Provavelmente ele veio como os anjos vieram falar, por exemplo, com Abraão, como um viajante, que passou lá e Abraão reconheceu quem eles eram. Aqui provavelmente é um homem que passa ali, e ela... E cumprimenta ela e fala com ela, e ela entende aquelas palavras, e aí ele fala, não tenha medo. Mas por que ele fala, não tenha medo? Porque ele vai falar uma coisa para ela que agora que ela vai ficar aterrorizada. O que ele vai falar para ela? Você ficará grávida. Como assim? Por que ela deveria? E a gente lê algumas coisas na Bíblia, gente, a gente lê um texto desse, e você já deve ter lido esse texto inúmeras vezes. Se você não leu esse texto, você conhece esse texto, porque alguém já te contou, você já viu numa coisa de Natal, você já viu alguma coisa, você já viu esse texto sendo lido em algum lugar. Você conhece esse texto é um texto muito conhecido nosso. Então, ele fala, você ficará grávida. E como a gente está tão acostumado a escutar esse texto, a gente não para pensar no que isso significava para Maria. E o porquê do anjo dizer, não temas ou não tenha medo. Por que ela ficaria com medo? Porque se lembre, Maria, ela está numa sociedade patriarcal. Nessa sociedade, a mulher é muito diferente do que é hoje. Muito diferente do que é hoje. A mulher, ela estava sempre debaixo, ela sempre tinha um dono. Estava sempre debaixo de alguma autoridade. Ou ela era do pai, ou ela era do marido. Aliás, o processo, aqui fala que ela estava noiva de José. O processo de noivado ou de casamento em Israel funcionava mais ou menos assim.
Ele era mais ou menos 1 ano. Você fazia o seu contrato de casamento, e aí você ia lá e pagava pelo dote da moça. Você comprava, em outras palavras, você comprava mesmo ela do pai dela. Você comprava, dava lá os camelinhos que ele queria, o que fosse acordado lá, ele dava aquilo, ele comprava ela. E aí depois de 1 ano, eles tinham a cerimônia de casamento e eles se casavam. Muito novos. Então, ela está prometida em casamento, ela está noiva de José. E aí o que acontece? Ela não está vivendo com José, ela não tem marido. Por que então que ela não deveria ter medo? Porque, segundo Deuteronômio capítulo 22, se você ler o capítulo todo lá, ele está falando basicamente dessas leis com relação a manter a sua pureza sexual. Ele está falando que se a mulher ela ficasse grávida antes do casamento, ela deveria ser levada à porta da cidade e ser apedrejada até a morte. Então, e tem outras, ali tem várias leis ali. Se o casal estava prometido em casamento, se a esposa ficasse grávida, mesmo que eles já estivessem noivos, eles seriam também apedrejados. Se alguém fosse pego em adultério, lembra da mulher em João capítulo 8? Ela foi pega em adultério. A lei nos ordena matar tais mulheres. Jesus conhece muito bem a lei. Então eles fazem e trazem ela. É a mesma coisa que Maria entendia, e ninguém precisava explicar o que eu estou explicando aqui para vocês agora, qual era a consequência dela estar grávida antes do casamento. E aí, se você quer comparar os relatos, porque aqui em Lucas ele dá ênfase muito para as mulheres no seu evangelho, porque é um evangelho mais para os gentios. Mateus, ele fala do mesmo relato, e ele já dá a ênfase para José, ele fala ao lado de José. A mesma palavra que o anjo dá para Maria, ele dá para José: não temas. Porque os dois aqui estão basicamente no mesmo barco. Porque se José assume aquilo, eles iam ser vistos como? Bom, eles casaram nessa data. E, gente, naquela época, matemática básica todo mundo sabe fazer. Então, casou em janeiro. O neném nasceu em maio. Bom, a gente não precisa ser um expert, não precisa ser um doutor, para a gente saber contar que de janeiro a maio não dá tempo de ter um neném. Então, alguma coisa aconteceu nesse processo. Então, como que seria visto esse casal em Israel? Olha lá vem, imagina ele chegando na igreja no domingo de manhã para adorar o Senhor. Como nós aqui, olha lá, chegaram os pecadores, os fornicadores. Você imagina a moral, imagina como eles são vistos na sociedade deles. Os desobedientes do Senhor, os que não levam em conta a palavra do Senhor, que não obedecem ao Senhor. E aí, por isso que José, ele está querendo fazer o quê? Separar dela secretamente, para que ela não seja apedrejada. Mas o problema de Maria era outras coisas, porque mesmo que ela não fosse apedrejada, porque às vezes é tão pobre, tão insignificante que, deixa essa menina aí. O que acontece? Ela aparece grávida para o pai. O que o pai faz com ela? Se o pai não apedreja, se o pai não leva para a porta da cidade para matar, o pai manda embora de casa. Aí o marido quer. Imagine que José, não vou casar com ela também. Alguém mais casa? Não. Ninguém mais casa. E essa mulher, lembra da toda o contexto dela. As mulheres não trabalhavam, não faziam. Quem cuidava da casa, supria para a casa, era o homem. A mulher tinha uma ou outra coisa. Raramente tinham mulheres que trabalhavam e faziam alguma coisa. O trabalho da mulher era criar os filhos, cuidar da família. Esse era o trabalho. Elas não trabalhavam fora de casa. Então a mulher que era solteira, sem nada, não tem marido, não tem pai, está fora de casa, o que essa mulher tem que fazer para sobreviver? Se prostituir. É por isso que a gente vai ver prostitutas.
E não necessariamente é porque elas queriam, porque era a única maneira delas não morrerem de fome. Porque ela ia ser deixada na rua, se vira, vai morrer de fome. Então, ela perde tudo isso. Ou seja, o que está acontecendo aqui com Maria? Na hora que o anjo fala, você vai ficar grávida, mas eu ainda não sou casada. Tudo isso aqui que eu falei para vocês em todo esse tempo, tudo isso aqui passa na cabeça dela assim, ó. Num flash, num piscar de olhos, como a gente diz. Ela entende toda essa relação, porque ela vive nessa cultura. Ela sabia que se aquilo acontecesse com ela e ela aceitasse aquilo, Maria seria a mesma coisa que dizer assim, eu estou deixando tudo, eu entrego tudo, eu abro mão da minha própria vida. É isso que ela está fazendo aqui. Ela está abrindo mão da sua própria vida para que isso se cumpra na vida dela. Ela não está apenas, que legal, eu vou ser a mãe do Filho de Deus, que bênção. Tudo isso passa, porque você não vê nenhum cântico aqui, você não vê nada aqui, você vê, ela vai embora daqui pensando o que ela vai fazer, o que ela vai explicar agora para José, para o pai. Porque mesmo que José aceite tudo isso, os dois, para aceitarem Jesus na vida deles, eles têm que abrir mão da sua própria vida. Porque o preço que eles vão pagar é muito alto. É muito alto. Então, para Maria receber Jesus, ela tinha que sacrificar tudo. E ela aceita o chamado de Deus, sem nem saber o que aconteceria. Porque é isso que ela faz. É isso que ela diz no final. Ser feita com a tua serva, aquilo que você disse. E ela não fica pedindo muita explicação, ela não fica tentando falar o que Deus tem que fazer, tá bom, me explica certinho, qual que é o plano? É basicamente igual a Abraão. Abraão sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai. Vai para onde, Deus? Vai indo, no caminho eu te falo. Eu costumo dizer, uma vez que foi o pastor Jeremias que disse isso, e ele fala assim, se Deus te manda sentar, você não procura cadeira, não. Você senta. Deus mandou sentar, você senta. Porque a gente fica querendo discutir com Deus. Mas Deus e isso? Mas Deus e aquilo? Meu amigo, se Deus mandou, Ele é Deus. Só faz, só obedece que vai dar certo. Não fica perdendo seu tempo discutindo com Deus, não. Porque é assim que aconteceu com a vida de Zacarias. Você quer muita explicação, Zacarias? Você quer uma prova? Vou te dar uma prova. Fica mudo. Já disse e vou repetir. Toma cuidado com as provas que você pede para Deus. Ele pode te deixar mudo. Para você aprender a parar de bater boca com Ele. Mas aí no versículo 31, continuando aí, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Jesus. E o nome Jesus, ele significa, a tradução do nome Jesus é literalmente salvação. Salvação. Porque a palavra Yeshua vem do Yashar, que é salvar em hebraico. Então, literalmente, quando ele fala lá para José em Mateus, ele fala o nome dele será Yeshua, porque ele Yashar o seu povo. Será salvação, porque ele salvará o seu povo. O nome de Jesus significa salvação. Esse é o nome de Jesus. O que significa o nome Jesus? O Senhor salva. Então, ela recebe você vai ficar grávida. Mas perceba uma coisa, você não dá nome para ele. Não é você que dá um nome para ele. Porque a gente está tendo aí, está vivendo esse período, né? Até agora a gente não tem o nome, a gente chama ele de the third, né? O terceiro. A Jaque não gosta disso não. Mas a Jaque está grávida, se você não sabe, a minha esposa está grávida. E a gente ainda não decidiu o nome. Mas nós temos a autoridade como pais, vocês têm a autoridade como pais, e já tiveram, de dar o nome para os seus filhos. Porque o ato de nomear é o ato de ter poder sobre. Lembra de Gênesis, quando Deus criou os animais, quem dá os nomes para os animais?
Adão. Ele traz lá os animais e fala assim, qual que é o nome que você quer dar para eles? E vai dando nome para eles. Aqueles nomes bem bonitinhos. Imagina Adão nomeando todos os... A gente mal consegue nomear um filho, imagina nomear todos os bichos. E aí Adão vai lá e vai nomeando. Por quê? Porque ele é o quê? O representante de Deus. E você terá autoridade sobre os animais. É Deus que dá autoridade. Então o ato de nomear é o ato de ter poder sobre. Nós nomeamos os nossos filhos porque nós temos poder sobre eles. São nossos filhos. Nossos filhos. Então, naturalmente, o que a mulher está grávida? José vai ser o pai. Então, quem vai dar o nome? Nenhum dos dois. Ele já vem com o nome. Você não ouse dar nome para ele, porque ele já vem com o nome. Você não ouse nomeá-lo. Por quê? Porque ele já tem nome. O seu nome é Jesus. Mas por que ele não pode? Porque Jesus, nós não nomeamos Jesus. Quando nós aceitamos Cristo, quando nós recebemos Cristo, quando nós vamos a Cristo, pela graça, na eleição, quando o Espírito Santo abre o nosso coração, nos dá entendimento, e então agora nós somos de Cristo, nós não vamos a Cristo dizendo, não, mas eu vou se Ele fizer isso, eu vou se Ele fizer aquilo. Então Jesus faz isso na minha vida, faz isso na minha vida, que eu vou te servir. Nós não nomeamos. Ele é quem dá um novo nome, uma nova identidade para nós. Porque uma vez que Jesus entra na vida de Maria, é Ele que transforma a identidade dela, o nome dela que é mudado. Porque agora o nome dela vai ser Maria, a mãe de Jesus. O pai vai ser José, o pai de Jesus. Que Deus possa falar isso de você. Gustavo, de Jesus. Pâmela, de Jesus. Enio, de Jesus. Que Deus possa falar isso da sua vida. É meu e ninguém toca. Então não somos nós que vamos a Jesus com as nossas exigências. É Ele que vem a nós, nos dá uma nova identidade, nos transforma a vida. É Ele que vem a nós e nos nomeia. Aliás, é isso que no livro de Apocalipse vai deixar muito claro. Vou te dar uma pedrinha branca com um novo nome, que só eu sei. É Ele que te dá nome, não é você que dá nome para Ele. Nós não chegamos a Cristo com as nossas exigências. Então, receber Jesus em nossas vidas é entender que Ele está no controle e não nós. Ele está no controle, porque a gente quer ditar o que Deus tem que fazer nas nossas vidas. Deus, se você fizer isso, isso e isso, eu tenho um plano que vai dar certinho. Só segue o que eu estou falando, Jesus, que vai dar certo, né? Faz isso, Jesus. Aliás, Jesus, eu estou precisando também de uma ajudinha, de uma operaçãozinha nessa região aqui, assim, Então faz aqui, opera aqui, Jesus. Né? A gente até nisso que a gente quer mandar em Jesus. Então, nós não colocamos condições para ele. Maria aceita o chamado sem pedir explicações para Deus. Sem explicações para Jesus. Ela entende que quem manda é o Senhor. Ser feita com a tua serva aquilo que o Senhor, porque Ele é o Senhor, eu sou uma serva. Quando o Senhor fala com os seus servos só abaixam a cabeça e dizem, amém, Senhor. Amém, Senhor. E aí o anjo ele vai repetir aí 2 vezes, basicamente, no versículo 32 e 33, ele diz assim, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Qual que é a motivação do anjo repetir isso aqui 2 vezes? Ele vai reinar para sempre. Aí ele olha para Maria de novo, ele quase que diz assim, leia os meus lábios, ele reinará para sempre. Porque isso que ele está falando aqui é maravilhoso demais. Tá bom, vai vir. Maria podia até imaginar, olha, vai ser o meu filho, esse filho que está vindo é alguém muito especial, vai ser um rei. Como Deus levantou outros reis no passado. Não, Maria. Não é isso.
Ele é um rei, sim, mas ele é o rei de todo o universo, e o seu reino nunca terá fim. E aliás, talvez você não conheça muito a história, e eu queria ler para você de onde que isso vem. Porque essa teologia, ele será descendente de Davi, vem lá do Antigo Testamento. E talvez você não conheça, isso está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 ao 16, diz assim: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Aliás, o Fausto hoje começou o nosso tempo hoje falando de Salomão. Falando de Salomão. E aqui, depois da morte de Davi agora vai passar o seu trono para Salomão, seu filho, e ele pede sabedoria para Deus e etc. Mas Davi queria construir um templo para Deus. E Deus diz, não te pedi nada. E você não vai construir porque sua mão está cheia de sangue. Quem vai construir é o seu filho. Então, o pai Davi deixa tudo arrumadinho. Comprou todo o material de construção, deixou lá bonitinho para o filho conseguir construir o templo. Então ele quer construir um templo para Deus. E Deus fala assim, não, você não vai construir um templo, mas eu vou te fazer uma promessa. Eu vou te fazer uma promessa. E ele faz essa aliança com Davi. E aí no meio do versículo 13 ele diz assim, eu firmarei o trono dele para sempre. E é uma promessa dupla aqui, porque ele realmente vai usar Salomão para construir um templo. Mas quem diz, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Então isso aqui, ele está falando, ao mesmo tempo que ele está falando de Salomão, ele já está prometendo o Messias, ele já está prometendo aquele que virá, e o seu reino não terá fim. Porque o reino de Salomão teve um fim. Salomão teve um fim. Mas o de Jesus nunca terá fim. No versículo 14 ele diz, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O que Deus está prometendo aqui para Davi? Eu vou levantar um rei da sua linhagem, e ele será rei para sempre, porque o seu reino nunca terá fim. E Deus repete para Davi, de novo, o seu reino nunca terá fim. Nunca terá fim. E aí o anjo vem aqui e fala para Maria, o seu reino nunca terá fim. O que Deus está mostrando com tudo isso? Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu a Davi. Porque todas as palavras do Senhor se cumpriram. Nada do que Deus disse que faria, ele deixou de fazer. Tudo se cumpriu, porque o nosso Deus é o Deus que cumpre todas as suas palavras. Deus tem promessas na sua vida? Deus tem palavras na sua vida? E em todas elas tem o sim e o amém do Senhor, porque em Jesus todas elas têm o sim e o amém. Se Deus disse, ele vai cumprir na sua vida. Amém? E aí ela pergunta para ele, mas como que vai ser isso? Mas como que vai ser? Porque, não faz sentido. Não faz sentido o que você está me dizendo. Porque no caso de Zacarias, a gente pode até ficar meio assim, mas... Porque Zacarias fala assim, e como que vai ser isso aí? Ele pergunta para o anjo. E o anjo, na hora, né? Você está duvidando de mim? O que você está pensando que você é? Você vai ficar mudo. Aí Maria vem aqui, mas e como que vai ser isso aí? Não, Maria. Como assim? Aí os teólogos eles ficam brigando, mas por que um teve uma resposta ou teve outra resposta? Um pegou o anjo no dia bom, outro pegou o anjo no dia ruim? Gabriel estava meio da pá virada quando ele foi falar com Zacarias. Não. Qual que é a diferença dos dois? Zacarias, ele tem um padrão bíblico que na hora deveria ter vindo na cabeça dele. Ou ele teria lembrado disso, mas ele ignorou.
e não confiou nas palavras do Senhor. Qual que é o padrão bíblico que Zacarias tinha? Mulher estéril, homem velho, mulher velha. Quem que tem que vir na cabeça de Zacarias? O grande patriarca Abraão. Até a nossa cabeça vem, quando a gente lê Lucas. Imagina na cabeça de um sacerdote. Tem que vir, não. Se Deus fez isso com Abraão e Sara, Deus pode fazer isso com a minha esposa. Não, entendi antes. Se o Senhor falou, amém, glória a Deus. O Senhor vai falar. Ele não acredita no anjo. Agora, para Maria, o caso é diferente. Qual que é o padrão bíblico que Maria tem? Zero. E, aliás, o que o anjo está falando para ela aqui é antinatural. Imagina ela conversando com o anjo. Ô anjo, seguinte, eu posso até não entender muito do ser humano, de como, etc., mas tudo na natureza precisa de um pai, precisa de uma mãe. E aí eles casam e vêm os filhinhos. Eu estou nova, talvez não entenda muito da vida, não me explicaram as coisas direito, talvez, mas não faz sentido o que você está falando. Maria, vou te ajudar a entender o que está acontecendo. A sombra do Todo-Poderoso vai vir sobre você e você ficará grávida. Ah, não, agora tudo fez sentido. É aquela resposta, tá, você falou, mas não falou nada. É isso que Maria tem. Ela fala assim, não, beleza. Eu acho que não sei se eu queria essa resposta, ficou mais confusa agora do que estava antes. Não sei se me ajudou ou se piorou a minha situação. Mas se o Senhor está falando isso aí, então tá bom, eu vou parar de discutir. O Senhor está falando? É Deus que está fazendo isso aí tudo? É Deus que está fazendo tudo isso aí. Então está aqui a tua serva, faz comigo o que você quiser. Porque o que eu quero mesmo é servir o Senhor. Porque o que eu quero mesmo é servir o Senhor. Então, andar com Deus exige fé. Andar com Deus exige fé, crendo mesmo quando eu não entendo. Quando eu não entendo, ou até quando não parece ser possível. Ah, eu quero andar com Deus. Bem-vindo a uma jornada que nós não temos os tickets na mão, que a gente não sabe para onde está indo. A gente sabe o final de tudo. A gente sabe aquele último dia que nós viveremos com Ele para sempre. Mas esse meio aqui pertence a Ele. Porque se você anda com o Senhor, essa tem sido a sua experiência. Certo, Daniela? Essa tem sido a sua experiência. Falei da Daniela, porque a Daniela me contou um testemunho agora há pouco aqui. Andar com o Senhor é isso, gente. A gente tira a mão do controle, do volante, e fala assim, agora é o Senhor. E deixa Ele controlar. E Ele vai te levar onde que Ele tem que te levar. Ele vai te levar. Então, andar com o Senhor exige fé. E muitas vezes você não vai ver para onde você está indo. E o seu chamado é confiar nele. Ah, mas isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Como que o anjo fala? O que o anjo fala para ela? Qual que é a conclusão que o anjo chega? Pois nada é impossível para Deus. Deus te prometeu alguma coisa? Deus está te levando para algum lugar? E Deus diz, não, eu vou te levar lá. Mas Deus, isso é impossível. Como é que é? Nada é impossível para mim. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E para mim nada é impossível. Nós andamos por fé e cremos num Deus que pode todas as coisas. E se isso não te dá calma no seu coração, meu irmão, minha irmã, nada mais dá. Nada mais dá. Mas como que eu posso crer em tudo isso? Como que eu posso ter certeza de tudo isso? Porque talvez, Rodrigo, esse negócio aí seu de andar com Deus, e Ele vai abrir porta, Ele vai fazer milagre, talvez pode ser na vida da Daniela. Mas comigo não é muito bem o que eu tenho passado, não. Aliás, eu nem tenho muito crido nesse negócio de Deus abrir porta para mim, não abrir. O que eu estou ultimamente, tudo que parece que eu estou pedindo não está acontecendo. Está acontecendo ao contrário, Deus está pedindo errado. Ou Deus está te tratando para você receber o que você precisa receber. Então, mas como que eu posso ter certeza das promessas de Deus e que as promessas de Deus são para a minha vida? Essa é a pergunta.
Tudo isso daqui, tá? Maria foi chamada. Maria respondeu com fé. Maria obedeceu e foi e aceitou um chamado que ela nem sabia o que ia acontecer com ela. A única coisa que ela sabia é que a vida dela inteira estava em risco. Era isso que ela sabia. Ela sabia que eu dizer sim para isso aí é quase assinar minha sentença de morte. Mas se Deus mandou sentar, a gente não procura cadeira. É isso aí mesmo. Então a gente vai com o Senhor, porque Ele sabe o que Ele faz. Então, lembra de uma coisa, gente. Custou tudo para Maria servir o Senhor. Custou tudo para ela. Ela colocou tudo em risco para servir a Deus. Custou tudo para José. Mas antes de custar tudo para Maria, antes de custar tudo para José, custou tudo para ele. Porque ele deixou a sua glória para habitar no meio de pecadores. Ele deixou a majestade da glória para nascer numa manjedoura, como o mais humilde dos homens. Os pais não tinham nada, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Para não ter nada, ele deixa tudo. Ele deixa tudo. Antes de Deus chamar você, e eu quero dizer para você essa noite, que servir ao Senhor, que andar com o Senhor, que receber Jesus na sua vida, pode te custar tudo. Mas nada pode se comparar com tudo que Ele tem para você. Nada. Ele é o Senhor, Ele deu tudo. Ele deixou a sua glória e deu tudo para que você pudesse ter tudo. Ele deu tudo. Ele foi despido de tudo para que você tivesse tudo. Então, antes de custar alguma coisa para você, antes de você pensar assim, nossa, servir ao Senhor está me custando muito. Para Ele não custou muito. Para Ele custou tudo. Essa é a motivação que nós devemos ter para servir ao Senhor. Quando começarmos a passar, nossa, estou enfrentando lutas para servir a Jesus. Você esperava o quê? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Vem, toma a sua cruz e me siga. Esse é o chamado, gente, do Novo Testamento. Vem, toma a sua cruz e me siga. Mas Jesus está custando muito. Ah, é? Você quer falar de preço comigo? A gente pode entrar, eu posso te dar algumas explicações sobre isso. Para mim custou tudo. Cada gota de sangue foi por você. Foi por você. Eu enfrentei aquilo que você nunca poderia enfrentar. Eu tomei a ira que era para você sobre mim, para que você nunca tivesse que enfrentar a ira de Deus. Eu fui rejeitado, eu fui massacrado numa cruz. Como alguém que quebra a lei de Deus, como alguém que odeia o Senhor, para te fazer filho e filha de Deus. Você quer falar de preço comigo? Eu dei tudo para você. Então, Jesus não exige nada de nós que Ele não tenha feito por nós. E mais uma vez, o nosso tudo não pode ser comparado com tudo o que Deus tem para você. Porque talvez você pense assim, nossa, mas eu tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Eu tenho tudo já estabelecido certinho. Eu vou fazer isso, os jovens é assim, eu vou fazer essa faculdade, eu vou estudar nesse lugar, eu vou encontrar a mulher dos meus sonhos, o homem dos meus sonhos, eu vou trabalhar nesse emprego, eu vou ganhar meu dinheiro, vou comprar aquela casa grande, ter um cachorro, os carros, e a minha vida vai ser perfeita. Esse é o plano. Esse é o plano. E aí a gente fica nesse, não, Jesus, eu não posso te servir, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Se eu for para a igreja, será que Jesus vai me dar essas coisas todas? O chamado nosso é entregar tudo. Porque o sonho que você tem para a sua vida, eu tenho sonhos grandiosos para a minha vida. Nenhum dos maiores dos seus sonhos podem ser comparados com os sonhos que Deus tem para a sua vida.
Porque eu sei os sonhos, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Assim como o céu está acima do mar, assim são os meus pensamentos, diferente acima dos seus pensamentos. Esse plano maravilhoso que você tem, o plano infalível que você tem, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida que não pode ser comparado com o que você está pensando para a sua vida. E talvez não seja um plano que você está falando, porque a gente tem que explicar essas coisas na nossa geração. Talvez não seja o plano de te dar aquela casa, aquele carro, aquele casamento, aquela faculdade, tudo isso aí que você está pensando. Ah, Deus vai me dar isso. Não, o Rodrigo falou, então é isso aí que Deus vai me dar. Talvez não seja isso, talvez seja. Talvez seja, porque Deus é bom. Ele é bom, Ele pode te dar essas coisas. Mas sabe o que é? O que Deus quer mesmo fazer para a sua vida? Ele quer te transformar à imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Sabe para quê? Para você ser parecido com Jesus. Porque aí não vai fazer diferença, gente, se você tem, se você não tem. Sabe por que não vai fazer diferença se você tem, se você não tem? Porque se você for igual a Jesus, você tem uma preocupação na sua vida, e é agradar o Pai, e é amar o Pai, e é desfrutar da presença dEle. E é você entender que nada, absolutamente nada, pode te tirar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a gente entende quem nós somos em Deus, e o quanto Ele nos ama, e o plano maravilhoso que Ele tem para nós em Cristo Jesus. Então se Ele der, Ele é Deus, se Ele não der, Ele é Deus. E o meu coração vai estar satisfeito nele. E se o meu coração estiver satisfeito em Deus, você pode passar pela pobreza, pela riqueza, por tudo. Porque é essa conclusão que o apóstolo Paulo chega em Filipenses, no final da sua carta. Eu sei o que é estar necessitado. Eu sei o que é passar fome, o que é passar frio, o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter muito, o que é ter pouco. Mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Por que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece? Porque eu sei uma coisa, gente. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele é tudo o que eu tenho e é tudo o que eu preciso. Ele é o que eu preciso. Quando Jesus for tudo para você, você vai ver que todo o resto é nada. Então, se tiver, se não tiver, você vai andar satisfeito nele, de qualquer maneira. Deus não escolhe com base nos méritos, Ele escolhe pela graça. Maria não tinha nada para oferecer a Deus. Ela chega diante de Deus de mãos vazias e recebe tudo. Eu estou aqui essa noite. E é legal pregar aqui, gente, porque nós somos muito parecidos aqui com Maria. Um bando de imigrante. Que força que a gente tem. Que expressão, que voz que a gente tem, gente. Vamos fazer um protesto. O que esses imigrantes estão fazendo? Vamos deportar todo mundo. Então, você entende? Que força que a gente tem que... Mas Deus te escolheu. Te escolheu. E se Ele te escolheu, escolheu como Maria. Você não tem nada mesmo. Nós não temos nada. Deus não nos escolhe porque nós temos algum mérito, como não tinha em Maria. Maria não tinha mérito nenhum. Por que Deus escolheu Maria? Porque Ele é gracioso. Não tem nada nela. Ela chegou para Ele, tá, Deus, eu tenho tudo isso aqui, ó. Não tenho nada. E é isso que Deus quer da sua vida. Deus, eu tenho tudo isso aqui, ó. Nada. Mas se o Senhor quer me usar, Deus, eu sei que o Senhor pode. Porque o Senhor pode fazer do nada tudo. Porque o Senhor é aquele que cria a partir do nada. O Senhor é aquele que abre portas onde elas não existem. O Senhor é Deus, de eternidade em eternidade. Tu és Deus e não há outro. Ele é Deus. Então, Deus, por que Ele escolhe Maria? Por que Ele não escolhe o erudito, o scholar, o estudioso da Torá, lá em Jerusalém, com a família dos sumos sacerdotes, para trazer então o seu filho? Não, porque Ele quer a glória para Ele, e a glória dEle Ele não divide com ninguém. Sabe por que Deus Ele te usa? Sabe por que Deus me usa? Para deixar muito claro
que Ele escolheu as coisas loucas, que não tem nada, mérito nenhum. Tem algum mérito em nós? Zero. Zero. Mas Ele nos escolheu porque Ele é amoroso, Ele nos escolheu sem nada. Nós chegamos de mãos vazias diante do Senhor. Ele nos deu tudo. Ele nos deu Cristo. Ele nos deu Cristo. Então essa é a nossa motivação. Cristo é a nossa motivação. Porque nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Nada. E mesmo assim, Ele te escolheu. Aliás, gente, se Ele te escolheu assim, sem nada, sem você poder oferecer nada para Ele, como que você acha que ainda que Ele não vai te sustentar durante toda a caminhada? Nunca foi você, nunca teve nas suas mãos, nada. Porque às vezes a gente se engana, estava falando que até com a Daniela no começo, lá no Brasil a gente pensava que a gente se sustentava, lá no Brasil a gente pensava que a gente ganhava a nossa vida, lá no Brasil a gente pensava, não, eu lá, sou engenheiro, sou isso, sou aquilo. Você achava o bam. Aí lá no Brasil a gente se achava. Aí Deus manda a gente lá para os Estados Unidos, mas Ele quebra, moço. Mas Ele tira tudo isso. Você acha que você é alguma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa. Aí Deus, Ele puxa, mas é bem puxado do tapete embaixo da gente, e a gente cai mesmo, mas cai bonito. Aí, Ele começa a fazer coisas na nossa vida, mas como que isso pode acontecer, Deus? Mas como que isso pode? E a gente vai vivendo de milagre em milagre, milagre em milagre, milagre em milagre. Estou mentindo? E aí, sabe por que Ele faz isso com a gente? Sabe por que Ele tira você da zona de conforto? Sabe por quê? Para você parar de pensar que é você que sustenta a sua vida, que é você que está no controle da sua vida. Enquanto você está aí batendo cabeça, Ele vai deixar você aí. Ele vai te sustentar, vai cuidar de você porque Ele é bom. Mas você nem está pensando que é você. Nada somos nós, é tudo Ele. É Ele quem nos sustenta. Então, quando tudo estiver um caos na sua vida, se lembra disso. Ele é o Deus que entrou na história, que fez o impossível e que te ama, apesar de quem você é ou do que você fez. E como que eu sei de tudo isso? A nossa garantia é Cristo. Como que eu sei que Deus me ama e que Deus vai me sustentar e que Deus cuida de mim? Porque Ele cuidou de Maria. Porque Ele tem cuidado de você. Porque Ele te deu Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, Deus, na sua graça. E porque o Senhor tem nos sustentado no seu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor já nos deu tudo, que é Cristo. Agora nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha mesmo nos ajudar a sermos servos como Maria, de responder ao Senhor dizendo, faz conosco, ó Deus, faz conosco aquilo que é a sua vontade. Nós entregamos nas tuas mãos a direção da nossa vida. É tudo teu, Senhor. Eis-nos aqui, faz o que o Senhor quiser. Nós somos os teus servos. Nos ajuda a viver assim. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.